Maravilha, pessoal. Passando aqui, dando uma paz do Senhor para todos da Rádio Web, da Assembleia de Deus Nacional, todo o pessoal de Cornélio Procópio, região, o pessoal também que está aí em outros estados, na Bahia, Rio Grande do Sul, enfim, todas as nossas igrejas, né, da região, também da África, os nossos irmãos africanos. Hoje nós estamos aqui com duas pessoas muito especiais. Minha irmã Leonice e a irmã Larissa. A irmã Larissa passou aí uma prova de fogo, vamos dizer assim, né? Uma experiência terrível, vamos dizer assim, no lado humano falando, né? Mas que foi de grande valia para ela pelas experiências, né? E vendo assim o agir de Deus. Então é muito importante nós ouvirmos testemunhos, porque através do testemunho a fé de muitas pessoas é edificada. Também a sua mãe, a irmã Leonice, né, irmã Leonice, que passou aí junto por esse... Antes da Larissa, vamos ouvir um pouquinho a irmã Leonice, que é a que passou aí, né, junto com a filha. Como que foi, irmã Leonice, esses dias que você teve que passar aí junto com a sua filha? Boa noite, a paz do Senhor para todos. Foi o pior que eu já tive na minha vida, na verdade. Eu já passei por muita coisa, mas esse foi o pior. Imagino. Foi difícil. Eu sou uma mulher de fé, mas na hora assim, mistura a fé com a dor, sabe, com medo. E eu não sabia mais o que fazer, tinha hora. Mas eu tive muitos amigos, muitas pessoas que eu não vou saber quem é até hoje, né? Eu pedi oração para todo mundo, né? E graças a Deus, nós estamos vencendo aos poucos. A unidade, né, da fé, né, dos irmãos também orando. Eu sei que independente de placa denominacional, né, mas todo mundo unido em oração, Deus move mesmo, né, a situação. Porque a Bíblia diz que a oração de um justo vale muito seus efeitos. Imagina vários justos orando, então é dinamite, tá? É bênção, né? Chegou a hora assim que eu chorava escondido dela, né? Eu achava que não ia ter mais jeito. Mas eu orava, né? Eu confiava em Deus, mas como eu disse, eu ouvia assim de Deus, não deixe que o seu medo seja maior que a sua fé. Mas o meu medo era grande, porque eu via minha filha ali tudo aberta, né? Passando de um hospital para o outro. E teve um dia que, uma madrugada, que ela foi aberta de novo, né? Teve que abrir de novo e o médico falou, não, você não vai ter, amanhã ela não amanhece com vida. Que a última O palavra caso dela é para óbito. Eu não sei o que eu senti naquela hora, sabe? Eu não sei explicar, mas eu fiquei fora de mim. Imagina. Aí eu subi na UTI correndo e falei com ela, falei, filha, lembra que nós temos um Deus e que esse Deus vai tirar você com vida daí. E confia nele e o resto ele fará. Já fiz assim de um jeito que eu achei que não ia ter jeito, né? Mas aí eu deitei na casa da minha irmã, né? Ela foi para a UTI e nós fomos para a casa da minha irmã em Rolândia. Nós estávamos em Cambé. E eu falei para Deus, Deus, eu não acreditava mais em nada, mas eu acho que a minha fé era muito grande ali. Com certeza. Porque eu falei, eu não posso fazer mais nada, nós já gastamos tudo que podia. Os médicos disseram que não pode fazer mais nada, que já fizeram tudo que podia. Mas o Senhor pode, eu falei. Tira minha filha de lá, igual o senhor tirou a filha de Jairo, vai lá, tira ela pela mão, toma ela pela mão e tira ela de lá. E no outro dia minha filha amanheceu com vida, e dali foi trocada do hospital, mas foi se restabelecendo. Na realidade, a senhora também, como mãe, foi um canal de bênção, né? Porque vendo o sofrimento da filha... Bom, na verdade, ela falou pra mim que ela já tinha entregado, que ela não importava ali de morrer, porque a dor era muito grande. Que a dor, acho que ela fica além das suas forças, né? A pessoa, de repente, tem esse tipo de pensamento. Mas nós cremos, né, que aquele que tem promessa, com certeza Deus tem grandes promessas para a vida da Larissa, né? E às vezes a pessoa tem que passar por momentos difíceis mesmo, mas passa, né? Para nós é impossível, mas para Deus não, né? Então, nós vemos aí a força também de uma mãe, né? Você que é mãe, que você não desista, né, dos seus filhos, não importa se o problema é enfermidade ou se o problema são outros, né? Tem mãe que tem o filho perdido nas drogas, na prostituição, né? E às vezes ela também olha e não vê mais saída. Mas existe sempre uma saída, porque Deus sempre dará
uma saída. E nós estamos aqui com a testemunha viva, que é a Larissa, né? E aí vocês vão saber qual foi o problema que ela teve, né? Passou por infecção generalizada, várias coisas, né? E ela vai explicar aí para vocês. E nós vamos estar passando para ela nesse momento que vai nos trazer aí o testemunho. Pode? Amém. A paz para todo mundo que está assistindo, paz para a pastora também. Eu não diria assim que eu entreguei, é que chega num ponto que a gente começa a entender. E eu comecei a entender, inclusive hoje eu entendo também, que o sentido das coisas às vezes não é o que a gente idealiza. Por exemplo, qual que é o propósito de Deus? Eu falei, Deus, se o seu propósito for eu não estar aqui, não tem problema. Eu vou entender, porque eu sei que nem todas as coisas são aqui na Terra. O milagre, às vezes, são as outras pessoas que estavam ali por trás, porque é importante falar que todo mundo que estava ali por trás foi edificado. Todo mundo que viu e presenciou o que Deus fez na minha vida foi edificado. E assim, eu sempre fiz questão de mostrar para todo mundo que Deus estava fazendo aquilo. Então eu entendi que, falei, Senhor, se for da tua vontade que eu fique aqui, eu quero ficar sem dor, ou então eu prefiro que o Senhor me leve para a tua glória. Porque afinal de contas, pastora, o que a gente está fazendo aqui então se a gente tem medo de ir para cima? Naquele momento eu falava, Deus, eu tinha certeza que eu ia para o céu, né? Porque, pelo amor de Deus, uma situação daquela, eu falei, Deus, se for para eu ir para o céu, me leva. Se não for, por favor, pelo amor de você, me tira daqui. E ele tirou. Que já é muito importante, porque tem muita gente que tem medo de morrer, né? Não tem mais medo de morrer. Tem esse medo. Mas, assim, é muito importante, até para você também que está aí nos ouvindo, que a Bíblia realmente fala, todo aquele que crê e for batizado será salvo, né? Então, vem muito do crer. E todo aquele que confessar que Jesus Cristo é o Senhor e amá-lo de todo o coração, esse será salvo. Amém. Então, você tinha essa convicção, né? Quando tem essa convicção, aí você passa pelos problemas. E assim, a gente tem que ter em mente também que nem sempre a vontade de Deus é aqui. A vontade de Deus na minha vida foi aqui. Por isso que hoje eu falo em todos os lugares que eu for, todos os meios de comunicação que eu tiver, pode ser o meu comércio, pode ser minha rede social, pode ser um melhor amigo, pode ser um desconhecido na farmácia, todos eles vão saber pela minha boca. Por quê? Porque se Deus escolheu que eu estou aqui, porque Ele tem um propósito para isso. Todas as pessoas puderam ver tudo aquilo que eu estava vivendo, então elas também puderam ver que eu saí dali, e isso edificou a vida de muita gente. Então por muito tempo eu pensei assim, ai meu Deus, mas o que o Senhor quer com isso? Era isso que o Senhor queria. Ele não queria às vezes a minha vida, Ele queria a vida de muita gente através daquilo que estava acontecendo. E é muito importante a gente deixar isso para as pessoas, a gente mostrar que Deus cura. Hoje eu tenho propriedade para chegar em alguém que está triste, que está abatido, como a gente comentou hoje, e falar assim, olha, Jesus pode te curar. Porque uma coisa é a gente achar, né? Você passar, então, passou por ela. Porque é muito vago você ouvir da boca de alguém que, Jesus cura, mas assim, eu tenho provas, estão aqui. Isso, a base está aqui, aconteceu comigo, então se aconteceu comigo, por que não pode acontecer com você? É isso mesmo. Né? Então, assim, a importância disso tudo, hoje eu vejo, eu estar aqui e levar para as outras pessoas a mensagem que Ele deixou através da minha vida, né? Isso mesmo. Tem coisas que acontecem que na realidade é para o nome de Deus se glorificar. Amém. Olha quando a gente vê Lázaro morreu, qual foi o propósito de Jesus ressuscitar Lázaro? Para que o nome dele fosse glorificado. Exatamente. Então tem coisas que a pessoa passa, mas Jesus dá a vitória, dá a cura. Para quê? Para mostrar a glória dele. Nesse caso foi mostrada a glória dele, né? Porque pode. Então, tinha uma moça com AIDS do nosso lado na UTI. A Larissa que descobriu, na verdade, a gente não... E ela aceitou Jesus. Eu pedi para uma pastora maravilhosa, que eu não vou citar o nome, né? Mas eu pedi para ela, na hora do desespero, eu saía e pedia para todo mundo. Eu ficava desesperada. Aí eu pedi para essa pastora, ela foi maravilhosa, ela orou com tanta fé, sabe? E eu senti força naquela oração dela. E essa moça falou, eu quero isso para mim também. Aí ela orou para a moça, e a moça aceitou Jesus ali. Hoje ela é de Jesus. Maravilha, e também tanto a senhora não só ela, no canal como as outras. Pode falar o nome dela também, que é bênção, né? Pode falar. Eu não vou falar não, mas eu vou dar o testemunho para ela qualquer dia. Maravilha. Que eu tiver a oportunidade, eu vou dar. Muitas outras pessoas, pastora,
passaram por nós ali. E você sabe o que era legal? Eu sempre fui, a minha mãe sabe, tá aqui pra não me deixar mentir, que eu nunca fiquei murmurando, ai Deus, por que eu tô aqui? Eu sou uma coitada, eu tô morrendo. Eu não. Eu tava assim, e tô ainda. Inclusive hoje eu até tenho uma história parecida, porque hoje, e depois que eu comecei a testemunhar, o inimigo tem tentado me lançar dardos. E aí eu falei, o quê? Aqui não vai vir não pra cima de mim. E assim, pra me fazer pensar assim, nossa, mas você não foi curada? Eu fui curada. Só que quem disse que a cura, ela garante que eu nunca mais vou passar por atribulações, mas hoje eu consigo passar por elas e mesmo assim eu glorifico a Deus por cada uma delas, porque eu sei que a passagem por trás disso, ela é maravilhosa. Você passar e você vencer. Então assim, em nenhum momento eu murmurei, em nenhum momento eu chorava, eu tinha dor, eu chorava, claro. Tinha dias que eu chorava, falava, mãe, tô com fome, eu chorava, mas eu nunca falei assim, ai, por que Deus fez isso comigo? Não, não. E as pessoas que estavam ali junto comigo, elas viam isso. Teve um dia que teve uma moça do meu lado, ela nem tinha um problema tão grande nem a mãe. E ela falou assim, nossa, a menina tá com a barriga toda escalepada aí, tá dando risada. E sim, eu tava com dor, inclusive assim, ainda hoje. Mas eu continuava da mesma forma, continuava com a mesma fé. Faz toda a diferença, né? A graça de Deus na vida faz a diferença. O caso era tão grande, tão sério, que as enfermeiras ligam até hoje, né, Larissa? Elas quis saber o desfecho da... Se ela sobreviveu, se ela tá bem. Porque ninguém acredita. E elas vêm. E olha como é importante o meio de comunicação. Eu lembro que na época que eu comecei a ficar mal, eu não me achava digna de ficar doente. Eu não me achava. Inclusive até hoje eu penso assim, um pensamento meu, eu falo, será que foi realmente tudo isso? Será que não é um exagero na minha cabeça? Porque assim, a gente não se acha digno da gente ter uma dor que... Eu pensava, poxa, minha amiga tem câncer e eu tô aqui. Só que a minha amiga tinha câncer, mas ela não tinha dor. A dor física, ela corrói. A dor física, ela corrói. A dor física, ela faz você não ver saída. Então, se você não tem esperança, se você não tem Deus com você, se não tem esperança, você não passa por ela. Você morre antes da ferida te matar. Você morre pelo seu emocional. É porque tem gente só de ouvir o resultado que ele tem, um câncer, que ele tem uma doença terminal, alguma coisa assim, já ele morre mais rápido, só de colocar aquilo na cabeça. Mas por que isso, pastora? Porque não tem Jesus. Quem não tem Jesus não sabe. A gente assim, conversou sobre isso lá. E assim, eu lembro que quando eu fui para essa cirurgia que a minha mãe comentou aí, que foi muito grave, eu saí dela e eu tinha escutado uma palavra lá na Igreja Assembleia de Santa Mariana. Foi como que é o nome dele? Não sei. Lá, o sobrinho da irmã Lúcia, o Sérgio tinha pregado. E essa palavra falava, e eu tenho ela muito comigo até hoje, que a cura é tua. Nossa, Ele morreu na cruz para levar suas dores embora. você tem que tomar posse. Você tem que tomar posse, ela é tua ou não é? Então, tipo assim, eu falei, pô, eu tô pegando a minha cura aqui, então eu vou ser curada, não tem outra possibilidade. E eu tinha isso muito na minha mente, eu tô pegando a minha cura. Até teve um dia que eu tava muito, muito mal, e assim, essa palavra vinha o tempo inteiro na minha cabeça. Eu quero a minha cura, eu quero, não tem outra. E eu sei que a palavra de Deus diz que se você crer, você vai receber a sua cura. Não é assim, tem a possibilidade, não, você vai. Então, isso era muito forte comigo, sabe? Só que ao mesmo tempo, eu sempre falei pra Deus, se for do teu propósito eu estar aqui, eu vou estar aqui. Se não for também, ok, eu vou fazer o quê? Muitas vezes não é da vontade de Deus que a gente esteja aqui na Terra. Então quer dizer que todas as pessoas que morrem não foram um milagre? Imagina. Às vezes o milagre tá... A questão do propósito também. Sim, né? sim. Às vezes o milagre são outras pessoas através daquilo ali. São outras vidas através daquilo ali, né? E eu tinha isso muito forte comigo. Só que assim, todas as pessoas que eu tive a oportunidade de conversar naquele hospital, elas ouviram sobre o nome de Jesus no hospital. Então, ela pregou para uma mulher que nem conhecia Jesus. Sim. Deus deu a oportunidade, né? E Para nós ela comentamos ouvir lá você falar. a diferença das pessoas sofrer sem conhecer Jesus, sabe? Sem ter esperança em Deus. E precisa muito dentro daquele hospital, né, Larissa? Porque, tipo assim, a pessoa que ela não vê uma saída sem ser os médicos, é claro que ela vai se matar, é claro que ela não vai aguentar. E tipo assim, você saber que tem outra saída, pô, eu posso conseguir. E eu perguntei pra essa moça, eu não lembro o nome dela, mas eu lembro do rosto dela, ela ia fazer uma cirurgia na cabeça. Eu falei, amiga,
Jesus vai estar com você na cirurgia, assim como ele esteve comigo. Eu falei, Josi. E não foi só ela. Teve muitas pessoas. Muitas. De repente, naquele momento, Deus quis que ela tivesse foi lá. essencial naquele momento para aquela moça. E eu peguei, pastora, eu falei assim, você sabe por que Jesus morreu na cruz? Eu estava com essa palavra muito viva em mim. Eu falei, você sabe por que Jesus morreu na cruz? Ela falou, não sei. Eu falei, hã? Já Tipo todo assim, eu mundo falei, o sabe, quê? né? Como que uma pessoa, na minha cabeça eu só falei assim, como que uma pessoa não sabe por que Jesus morreu na cruz? Na minha cabeça não entrava. E eu tava indo embora, eu tava recebendo alta naquele dia, ela tava entrando no centro cirúrgico. Eu fui no banheiro, tomei banho e falei, cara, eu preciso conversar com essa mulher. Só que a gente que é assim, é novo nesse meio de falar a palavra, eu não sei muito bem o que eu devo falar, o que eu não devo falar, sabe? Eu falei, Deus, me ajuda a falar as coisas certas dessa moça, porque eu tenho que falar com ela. Eu falei assim, ó, vem cá, preciso conversar com você antes de ir embora. Ó, Jesus morreu na cruz para levar suas dores e tal. Fiquei um tempo ali conversando com ela. E eu acredito muito, eu não sei qual foi a situação dela para entrar naquela cirurgia. Ela tinha duas possibilidades, ou ela saía com sequela, ou ela saía morta. E ela saiu perfeita. Ela saiu perfeita. Só que eu também vejo Humor assim, aqui. Na cabeça. Então, assim, ou ela saiu com sequelas e o final que ela tinha, né, como é o nome da palavra, meu Deus, o diagnóstico que ela tinha era esse. Ela não tinha um diagnóstico, ó, mas peraí, tem ali um homem que ele pode te curar. Só que você tem que crer que ele vai te curar. Então as pessoas, elas estão vazias de Deus. Exatamente. Elas estão vazias de Deus. E isso traz um sofrimento dobrado, né? Porque isso mata. Deus, mas eu posso falar assim, não é naquela hora que a pessoa vai crer, porque nem eu, que tinha muita fé, aquela hora parece que eu fiquei vazia. Mas você tem que ter uma certa intimidade para aquela hora que você precisa, você sabe que ele está te cuidando. sabe, por mais que você tá achando que a fé está sendo pequena, mas... Igual ela fala, mamãe, mas se eu morresse, mas isso é para ela, mas eu que sou mãe, você que é mãe, você não vai aceitar ver sua filha morrer ali? Com certeza. Entendeu? Isso mesmo. Mas aí, Larissa, conta pra gente então o que aconteceu, né, pro pessoal também. É verdade. Enfim, eu tive um problema assim, que era para não ser muito sério, mas acabou sendo um pouco sério. Tem que contar, posso contar tudo? Pode no início? contar, pode. Em quanto tempo? Eu acho que isso aqui uma meia hora. Então tá. Eu tinha, levava uma vida tranquila, né? Sempre fui saudável, nunca tive uma internação, né, mamãe? Nem Nunca. febre. E aí, de repente, eu comecei a ter uma dor muito forte, uma dor, assim, não sei explicar ela com palavras, porque ela era uma dor muito forte, que ela fugia de tudo assim que vocês podem imaginar. Era uma dor que, sei lá, eu não tinha mais, não respirava, não enxergava, não tinha, só sentia, só vivia aquela dor. E aí eu acabei, essa dor ela acabou me derrubando de diversas formas. Primeira coisa, ela derrubou o meu trabalho, ela destruiu o meu trabalho. Era um ponto, né? Era um ponto que a gente podia pensar assim, nossa, acabou o trabalho, mas eu não reclamei. Falei, Deus, ele tem coisas melhores pra mim. E o meu sonho sempre foi meu trabalho, E quando eu tava conseguindo atingir um nível, assim, de chegar naquilo que eu almejava, eu queria ter meu bistrô, e na época minha irmã tinha um centro de estética, eu consegui reformar, deixar bonitinho. E aí, quando eu tava conseguindo, né, com muita fé, com muita oração também, foi um momento assim, entre eu e Deus, que eu orava muito, eu orava todo dia, meia-noite, uma coisa que assim, eu nunca tinha feito antes até então, nunca tinha feito. E eu falei, Deus, eu quero muito, eu sonho muito com isso. E quando eu tava ali para conseguir, a doença veio e ela me tirou o meu sonho. Ela destruiu todo o meu sonho, porque eu tive que largar tudo para trás, eu tive que voltar a estaca zero, fui para casa da minha mãe me acolheu de novo, meu trabalho acabou em nada, eu precisei parar, eu precisei acabar com a minha carreira para viver a doença. Então, todas as coisas que poderiam acontecer na minha vida, assim, para me derrubar, elas tinham acontecido, mas essa foi, assim, a pior, porque como a gente estava falando, a dor física,
ela impede você de ver. Ela impede. E chegou num tempo que eu não vou mentir pra você, que eu não conseguia mais enxergar, porque eu só vivia aquela dor. Foram 2 ou 3 meses, eu acho, né, mamãe? Vivendo aquela dor. Mas quando eu falo dor, não é uma dor que vem e passa. Ela era uma dor que ela chegava. Vai ser Contínua. E ela era uma dor que eu rolava no chão, eu não tinha ar, eu tinha que viver aquela dor. Eu era aquela dor. Eu acabei. A Larissa, que fazia coisas, que acabou. Eu fiquei num quarto, trancada. Só a graça de Deus. Só a graça de Deus. E assim, nesse momento é engraçado, porque as pessoas somem. Eu não tinha ninguém, era eu e Deus. E minha mãe. Meus pais estavam lá, mas assim, amigos, eles não estão ali com você. E eu pensava, meu Deus do céu, cadê as pessoas? Só que olha como que é engraçado. Deus, ele manda as pessoas, não é as que a gente acha que estariam ali. Foram as pessoas que Deus foi mandando. Eu falava, meu Deus, por que essas pessoas? Tanta gente. E Deus, ele ia mandando pessoas. Enfim, e eu vivi esse tempo, era uma dor tão forte. Inclusive, acho que ela é a 7ª maior dor do mundo dentro da medicina. A dor da endometriose e eu estava vivendo uma obstrução intestinal também junto. Então, a dor que eu tinha, ela era um pouco pior do que as demais. Porque ela era uma dor que ela pegava aqui na minha barriga e ela subia o meu corpo inteiro, as minhas costas, as minhas pernas, como se fosse uma cólica de rim no corpo inteiro. Era tipo isso. Então eu não conseguia ficar deitada, eu não conseguia ficar sentada, eu não conseguia ficar de pé, eu não conseguia ficar em nenhuma posição, eu só vivia aquela dor. E a gente passou uma temporada muito grande atrás de um médico que conseguisse ver aquilo. Quando a gente encontrou o que era a doença, pelo menos, né? O doutor disse pra gente que era muito caro, o doutor disse que era 60 mil reais para fazer essa cirurgia, para poder resolver. E eu falei, meu Deus, então eu vou ter que morrer, porque eu não tenho esse dinheiro. Mas Deus colocou meus pais na minha vida, inclusive meu pai, que ele não é meu pai de sangue ainda. E ele falou, não, a gente vai fazer o que for possível e ela vai operar. E, para honra e glória do Senhor, ele fez isso mesmo. Eles foram comigo, me enfiaram no carro, me levaram para todos os lugares que tinha. Então, assim, foi um trabalhar de Deus na vida deles também. Com certeza. E fortaleceu a fé dele também, que é uma pessoa que nem na igreja vai. Mas nem com dinheiro, o médico não tinha médico para operar. O médico não operava. É um risco, né? Porque, tipo assim, é muito difícil dar certo uma cirurgia onde o intestino tá estraçalhado e ele tá inflamado. O intestino inflamado é como se ele fosse rasgar. Não dá para costurar um intestino inflamado. E a gente rodou muito tempo. Só que assim, essa temporada foi uma temporada que, olha, eu não sei explicar tudo que eu vivi dentro dela. Tudo que eu vivi em hospital foi triste, mas essa foi a pior temporada. A temporada da dor, a temporada de você falar assim, cara, será, meu Deus do céu, será que é hoje que isso vai acabar? Será que é amanhã que isso vai acabar? Eu tinha uma certeza que ia acabar, agora quando? Eu não via. E quando a gente chegava, né? sim, a gente chegava no médico, o doutor falava assim, ó, a gente só vai conseguir operar em maio. Isso era março. Como que você aguenta até maio morrendo? Meu Deus. Eu falei, Deus, aí chegou num ponto que eu cheguei em casa e falei, Deus, eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Me ajuda. E aí uma vizinha minha me mandou mensagem, falou, ó, por que você não vai então ao médico que me operou? Ele foi tão bom pra mim. Eu catei o telefone do médico, liguei chorando, falei, doutor, em nome de Jesus, me opera, eu não aguento mais. E ele foi muito humano, o doutor Francisco Lopes, inclusive o nome dele, pra quem tiver endometriose, em Londrina. E ele falou, vem aqui. Em Londrina e Cambé, Ele falou, vem aqui que eu vou conversar com você, vem hoje. A gente saiu louco no carro. Só que a gente saiu louco assim, comigo gritando. Nossa. E era uma coisa que, tipo assim, eu falava, gente, será que esses médicos estão tirando uma com a minha cara? Porque eu chegava lá, eles não entendiam a intensidade da minha dor. E muitas vezes esse tipo de dor, a endometriose, que é uma coisa que eu acho que a gente deveria lutar muito em relação a isso, é negligenciada. Eles acham que a gente vive uma cólica, e não é. A gente está inflamado, meu corpo estava inteiro inflamado, eu estava com obstrução intestinal, e eles não viam gravidade naquilo. E você chega num hospital hoje com endometriose, eles olham pra tua cara e eles dão risada, porque é uma cólica. E não é. Não é. Eu quase morri por conta da endometriose. Na verdade, não sabe a gravidade de quem está passando. Não sabe. E eles não entendiam. E o doutor Francisco, ele foi humano comigo. Eu cheguei lá, eu tinha... Assim, eu tomava tanto remédio, eu tinha tomado umas 3 morfinas naquele dia, né, mamãe? Eu tomava morfina 3 vezes por dia. Eu ia no hospital de manhã, à tarde e à noite. E não adiantava nada. Tinha dia que tirava, tinha dia que não tirava. E eu falei, doutor, e eu consegui chegar a conclusões, tipo no hospital em Maringá, que eu comi uma pamonha. Eu consegui chegar a conclusões que o meu intestino não estava tendo passagem, não estava tendo fluxo.
Falei, doutor, eu acho que eu tô com o meu intestino encalhado, porque eu como e a comida parece que forma uma bola na minha barriga. Ele falou, é isso mesmo que tá acontecendo. A gente vai operar, aí ele viu os meus exames, vai com a cirurgia no outro dia. Eu falei, glória a Deus, agora vai dar tudo certo. Ela falou pra ele, operou, acabou, mas acabou. Ele falou, não, mas assim não. E não foi mesmo, porque quando eu operei, aí começou a dor de fato. Meu Deus. Porque quando eu saí de lá, aí começou as complicações, né? Ele falou assim, olha, você tem noção, o doutor Luiz Henrique falou pra mim, você tem noção que você pode sair de lá? Talvez você tenha que usar uma bolsinha, igual a do Bolsonaro. Falei, ok, não tem problema. Naquele momento quer tirar dor. Eu só quero tirar isso aqui, não tem problema, você pode pôr o que você quiser. Mas eu não tinha noção do que era a bolsinha do Bolsonaro. Ninguém nunca me deu uma aula a respeito do que tinha por trás daquela bolsinha do Bolsonaro. E eu não sabia. Inclusive, coitado dele. Coitado desse homem. E aí eu fui, fiz a cirurgia. No outro dia, tava andando, né, mamãe? Tava andando pelo hospital, fui pra casa, comi. No 9º dia do pós-cirúrgico, eu comecei a passar mal, a sentir febre. A gente retornou pro hospital, um retorno mesmo que eu tinha naquele dia. Ele falou assim, olha, você tá febril. Você está sentindo alguma coisa? E eu já sentia muito mal. Eu sentia como se meu corpo fosse definhar. Eu estava muito mal, estava me sentindo muito mal. Falei, doutor, eu estou me sentindo mal. Eu vim de lá que parecia que os socos do carro eles estavam entrando dentro de mim. E ele falou, então você vai para casa amanhã cedo, se não baixar a febre, você vai fazer uma tomografia e vai trazer. E eu fui, de fato não baixou a febre. No dia seguinte, eu fiz a tomografia de manhã, a gente moveu céus e terras para o exame sair no mesmo dia, né, mamãe? Porque a febre não baixava. E tava lá. Mandei o resultado para ele, falei, doutor, tá aqui o resultado. Ele falou assim, olha, eu vim para cá agora. E eu falei, não vou não. Eu vou ficar aqui, você vê o que eu tenho que tomar? Eu vou ficar aqui, porque eu não tenho, mas não tem mais dinheiro para poder pagar. Eu tinha ido, quanto eu tinha ido, né, mamãe? 60 mil. Tinha ido mais, né? Já Tudo tinha ido muito mais. o exame era muito caro. No total, eles gastaram muito dinheiro Tudo comigo. mexe com medicamento. Não, se você tá no hospital, se você cai lá dentro, pra você respirar, você paga. Literalmente. Literalmente. E aí eu falei, doutora, eu não vou, eu vou ficar aqui, você vê o que eu tenho que fazer. Eu vou fazer daqui mesmo. Ele falou assim, querida, você não tá entendendo, é caso de vida ou morte. Ou você vem ou você vem. Não tem como você ser tratada aí. E eu fui. E aí, assim, ali foram realmente, né, o início da minha luta. Saí com a bolsinha do Bolsonaro mesmo, fiz uma cirurgia de emergência, eu tava com infecção, né, tinha uma fístula na minha barriga, que para as pessoas entenderem, né, uma fístula é um buraco na barriga. A minha cicatrização não teve sucesso, então vazou fezes na minha barriga. Eu precisei colocar a bolsinha para impedir que que passasse ali. Né? E eu voltei com a bolsinha do Bolsonaro, só que quando eu acordei eu tava com o meu intestino pendurado na minha barriga. Meu Deus. Pendurado na minha barriga. E eu falei, Jesus, o que é isso? Eu fui embora com o meu intestino pra fora. E é uma coisa que muita gente passa, mas nem todo mundo encara de uma maneira que eu encarei. Eu fui embora e falei assim, se foi a maneira que Deus quis que eu ficasse viva, tá tudo certo. Fui pra casa no mesmo dia, lavei a bolsinha, sempre encarei isso como se fosse uma bênção, não como se fosse uma maldição pra mim. E eu conheço muitas pessoas que encaram isso como uma maldição. No meu ponto de vista, aquilo ali foi necessário. Você estava sendo um livramento, a dor, né? Tava ajudando. Eu tava feliz, né, filha? Feliz. Podia comer, né? Eu podia comer, eu podia andar, eu podia sair. Eu saía com a bolsinha, eu saía com ela vazando, mas eu saía sem dor. Então, pra mim, a minha vida voltou através daquilo ali. Então, assim, eu poderia ter falado, ai meu Deus, mas eu sou jovem, eu tô com meu intestino aqui na minha barriga deformada. Nem aí. Deus usou aquela maneira para poder me levar para casa viva. E assim, passei uma temporada com aquela bolsinha. Quando a gente foi fazer a cirurgia, mais uma cirurgia, já tinha feito 2. Quando foi feita a próxima cirurgia para retirada, novamente eu tive infecção. Tive sepse de novo. Então, teve mais uma perfuração e a cirurgia novamente não deu certo. Eu tive que colocar a bolsinha de volta, tirou, colocou, só que aí foi muito grave, porque nesse tempo a minha barriga literalmente apodreceu. Apodreceu. E assim, desde a primeira vez, pastora, eu falo pra você que a gente não é coisa nenhuma. Eu nunca fui uma pessoa arrogante, mas
eu vivi coisas que eu posso falar pra você que a gente não é coisa nenhuma. Cai no hospital, realmente fica na mão Não. de um, na mão de outros. Não, você não é nada. Você, se você caiu ali, você é qualquer um. Não interessa seu título, não interessa seu dom, não interessa quem você é, interessa que você caiu ali. Você é manuseada por qualquer um. Eu sofri todos os tipos de humilhação que você pode imaginar. Humilhação mesmo, assim. Não porque eles me humilhavam, mas porque para um ser humano viver aquilo é humilhante. Constrangimento, né? É. Coisas assim horríveis que eu não posso nem falar aqui. Coisas que, tipo assim, que eu tinha que viver, né? E eu cheguei na minha casa, eu fedia podre. Podre. Quem entrava no meu quarto não aguentava, porque eu lembro até hoje do cheiro. Aqueles canos que eles colocaram em mim, fedia podre. Eu fedia. Eu realmente, literalmente, a minha barriga apodreceu ali naquela cirurgia. Foi nessa temporada que o doutor falou assim, olha, é muito grave, afetou todos os meus outros sistemas, o meu pulmão afetou, então eu fiquei num estado muito grave mesmo, muito grave. E aí eu voltei para casa novamente com a bolsinha e lutando contra uma infecção, fiquei internada. Derrame na pleura, todas as vezes. Fiquei internada muitos dias, sofrendo o que você não pode imaginar. Só que dentro daquelas lutas, olha só como que foi necessário. Eu conheci todas essas pessoas e eu estava vivendo aquela luta. Eu nunca murmurei, eu nunca reclamei. Deus sabe disso. E hoje eu vejo isso como assim, o início de uma missão na minha vida. O início de uma missão. É isso mesmo. Né? Eu tinha que viver aquilo. Eu até sempre falo assim, cada um vê a fé que tem na hora da necessidade. Sim. Porque às vezes tem coisas na vida, e depois que a gente passa, que aconteceu coisas comigo, que depois que a gente passa, a gente fala assim, mas como que eu tive fé naquele momento? Porque se fosse nesse momento, talvez minha fé não seria daquele tipo. Mas você tem uma fé, né, que o próprio Deus te dá naquele momento. Sim, Ele dá, não tem jeito. E assim, eu tive muitas oportunidades de falar, Deus, mas de novo, eu não aguento mais. Eu falei mamãe, eu não vou operar de novo não, eu vou deixar isso aqui. Eu não quero tirar, deixa aqui, tá tudo certo. Machucava muito ela. Machucava muito, mas eu só tirei por causa disso mesmo, porque eu conheci o Otávio, aí eu tive um fio de esperança, né? Mas assim, eu sofri que nem uma condenada, eu sofri tudo que você pode imaginar. Mas A foi minha barriga 16 dias sem literalmente... comer e sem beber. Isso foi na última cirurgia. No total eu fiz 5 ou 6 cirurgias. Acho que 6, né? Foram 6, uma seguida da outra. Complicação, que daí eu tinha que voltar. Agora você imagina, você termina um negócio, fala assim, agora eu tô curado. Você tem que voltar de novo, fazer tudo de novo. Aí você tem que voltar pra casa, depois você vai de novo, faz tudo de novo e nunca acaba. Nossa, 16 vezes, você falou? Não, 6. 6, tá bom. Deus me livre. Meu Deus do céu. Não, gente, mas é a prova de que realmente para Deus nada é impossível, né? Porque eu tenho certeza que a irmã Leonice, ali, muitos momentos passam, acho que de hoje não passa, né? Com certeza. Olha, quando ela saiu da segunda cirurgia, eu até peguei ali para mostrar, mas vai fazer barulho. Ela saiu com uma bolsinha pendurada aqui, outra que parecia uma árvore de Natal. Sabe? Com aqueles montes de dreno dos Nossa, dois aquilo lados. doía muito, aquilo era um cão, aquilo doía demais. Aquela noite foi a pior noite da minha vida. Porque eu falei, a minha filha vai morrer. Eu sozinha com ela lá. E eu ficava olhando ela amarela. Eu pensava, ela não vai aguentar. Sem comer quantos dias? E era assustador porque isso afetou o meu sistema respiratório, então eu não respirava. Eu não respirava mesmo, era assim, eu não respirava, eu não tinha, tipo, eu não sei o que afetou, por que afetou. O batimento era 180. Quem entrava lá, eu tava que nem um cachorro, assim. Então, assim, não tinha. Mas eu passei de nível. Então, eu fui transferida para o HU, inclusive um hospital maravilhoso, fui transferida para lá, com a bolsinha, sabe? E nesse meio tempo, Deus me mandou o Otávio, também é um testemunho maravilhoso, mas eu acho que para hoje não dá tempo, porque é meio longo. Mas com certeza a gente pode voltar no outro dia, vamos falar. O que mais tem, minha filha? Se Aí. tiver o ano inteiro, a gente tem milagre para contar. Porque eu tenho muito para mim que o milagre, ele vai de você crer que aquilo é um milagre. Então, tudo para mim hoje é um milagre. O que é milagre para você? Para mim, eu estar aqui respirando em pé é um milagre. Com certeza. É um milagre. E por que Deus permite isso aí? Por que Ele permitiu na minha vida? Às vezes a gente passa tão corrido dia a dia que a gente não tem tempo para ver.
as coisas que Deus está fazendo. Eu acredito que quando passa por muita coisa assim, daí você valoriza as menores coisas da vida, são valorizadas depois, né? Tudo. Porque quando a gente está no normal, por exemplo, a gente está respirando. Então, para nós é algo tão natural. Mas quando você tira isso, né, depende do balão de oxigênio, que é o caso da sua mãe, imagina aquele sufoco, né? Então são coisas assim simples da vida e que Deus nos dá gratuitamente, né? E muitas vezes a gente passa batido. Passa batido. Eu acho que ela devia te contar que ele estava com ela na UTI. Porque parecia para mim, assim, tinha hora, que ele tinha abandonado a gente. Mas ele estava lá e sabia o desfecho, né? Aí ela pode te contar que ele estava com ela, o que ela fazia com ele lá na UTI. Maravilha. Conta, mas assim, eu vou contar já. Mas assim, uma coisa que eu falo pra você, a gente precisa trazer na memória todos os dias essas coisas. Todos os dias. Ser grato, né? Todos os dias. E às vezes a gente se pergunta assim, que nem hoje. Hoje eu tive uma tribulação danada. Eu falei, meu Deus do céu. Só que o que Deus quer com isso? Ele quer que você lembre. Ele quer que você veja de onde Ele te tirou. É verdade. E Ele vai o tempo todo mandar. Ele vai mandar igual Ele fez com Simão lá. Ele vai mandar a tribulação para você. Para poder ver até onde vai a tua fé. Para poder ver aonde está alicerçada a tua fé. Ele vai permitir. Ele vai permitir. Então assim, hoje eu valorizo tudo que eu não valorizava antes. Eu só reclamava. Mas é isso mesmo. Muita gente fala, às vezes tem tanta coisa, mas não consegue ser grato, né? Não consegue ser grato. Se tem algo que Deus requer que a gente seja, é a gratidão, né? Sim. Mas infelizmente muita gente não é. Hoje, por exemplo, está sendo uma gratidão, você está testemunhando. Então Sim. isso é uma gratidão. Com certeza. Até porque muitas pessoas de repente estão nos ouvindo nesse momento, passando por coisas terríveis. Né? Mas fala, não, se Deus está, eu sei que Ele está no controle, se Ele ajudou ela, vai me ajudar. Se Ele fez também. para mim, Ele pode fazer para qualquer um. Ele pode todas as coisas. Só que tem que estar firmado, tem que crer, é tão simples, é só um toquezinho, ó, ativou a fé. Exatamente. Não tem erro. Se creres, verás a glória de Deus. Sim. E naquele momento ali, a minha mãe comentou, eu me via o tempo todo ali na UTI, ela perguntou se tinha alguma coisa assim que você via? Não via, eu estava muito mal naquele tempo, mas o tempo todo ali naquele hospital eu via pintando uma parede. E eu falava, meu Deus do céu, eu vou pintar muita parede quando eu sair daqui, porque eu não sei se era um delírio, o que era, mas eu me via pintando aquela parede. E hoje, para honra e glória do Senhor, eu pinto mesmo, de verdade. Tinha um homem junto com ela. Eu saí de lá. Pensando uma nova história. Quem é o pintor? É Jesus, né? E aí, assim, eu saí de lá, eu já quis logo pintar uma parede. Eu saí de lá recém-operada, pedi uma tinta, fui pintar a parede da minha mãe. Fui pintar, recém-operada, de noite, madrugada, vou pintar essa parede, eu precisava pintar. Só que assim, aquilo, quantas paredes eu tenho pintado hoje? Eu tenho pintei as minhas caixinhas de padrinho, e sempre eu me lembro, eu falo, olha pra você ver. Ele tem algum propósito até Ela além disse disso. que tinha um hino também que pairava na cabeça dela o tempo todo. Você lembra qual que Eu é? lembro. A parte do louvor da Estela no terremoto. Ficava o tempo todo, eu tinha ele na minha mente também. E assim, depois disso teve uma série de complicações de novo, na hora voltei para casa de novo com aquela luta, era uma luta muito grande, era uma luta que eu sofria dia e noite. Eu sofria para dormir, eu sofria para andar, eu sofria para tudo eu sofria. E eu sofria muito mesmo, assim, aquela ferida era aberta, na carne viva, aquilo ficava na carne viva, porque ele vazava, ele corroía a minha pele. Então, em volta do intestino, ele corroía a minha pele, eu tinha muita dor. Muita. Então, assim, foi luta após luta, não tinha um fim. E eu falava, meu Deus, será que até quando que vai isso aí? Porque... Por isso que a Bíblia fala assim que o choro dura uma noite, mas essa noite, ó... Menina, que noite demorada. Foi o que aconteceu comigo. Mas a alegria vem ao amanhecer, mas a noite é isso aí, as dificuldades, o problema, né? Essa luta, a noite, tem noites que demoram a passar, né? É isso Sim, mesmo. e aí, graças a Deus, né? A gente passou, eu falo a gente, né? Porque todo mundo que estava comigo sofria aquilo, minha mãe sofria aquilo, eu sofria demais, eu chorava. Porque doía, gente, não tem como.
a tua fé, não quer dizer que você não vai chorar, que você não vai sentir a dor. Jesus chorava. Então não quer dizer que você não vai sentir a dor. O segredo é você não murmurar. Exato. Não murmurar. Então, assim, eu aprendi a ser grata por cada coisa, as pessoas que se moveram por minha causa, para ajudar, para orar, as pessoas que até hoje me mandam mensagem, pessoas que eu não conversava e, assim, Deus, ele tratou a vida delas. Tem uma comoção geral, né? Tem, e eu escuto muito, eu escuto assim, olha, eu escuto assim, ora pelo meu irmão, porque você tem muita fé. Mas por quê? Porque todo mundo viu, todo mundo presenciou. Eu realmente acredito que eu tenha muita fé. Porque eu sei que de qualquer forma, independente se vai ser do jeito que eu quero, do jeito que Deus quer, vai ser o melhor. Exatamente. Vai ser o também melhor. que ele está escrevendo a história, né? Sim. Que está no controle. Eu sempre falo, gente, Deus está no controle. Não pode esquecer disso. Ele nunca perdeu e nem vai perder o controle. Não. Né? Mas ele está escrevendo a história. Sim, é necessário. Eu falo assim que, cara, se a gente não viver uma luta, a gente não se torna um vencedor, a gente não se torna um vitorioso. A primeira vez da cirurgia, a primeira vez que abriu pela segunda vez, né? Eles falam reabordagem. Saiu uma alça intestinal para fora. Era mais simples ela lidar com o bolsinho. Mas daí na outra, ela já ficou com as duas alças intestinal para fora. E daí já não segurava mais a bolsinha, porque deu um prolapso desse tamanho assim, ó. E a bolsinha ficava aqui, não segurava mais, era muito difícil. É que a infecção, ela generalizou isso. Generalizou. Então, porque a infecção generalizada é terrível. Generalizou aguda para morte. O médico falava, não amanhece com vida. Mas graças a Deus, né? Tá aqui a Larissa, gente, e ela é testemunha realmente viva, tá aqui, tá andando, tá sorrindo, tá falando. Então, Deus realmente faz milagres. Trabalhando. Né? Isso, Sim, trabalhando. Casou também Casei. nesse período aí que passou, né? Sem nenhuma probabilidade. Aí Deus me deu Deus presente deu mais. para ela ainda, né? Então, muita bênção mesmo. Então, pessoal, é para que você tenha aí mais fé, né? Que a sua fé seja acrescentada, que sirva de elevo espiritual para a sua vida. Você que está passando, seja lá pelo que for na sua vida. Mas saiba que Jesus é o médico dos médicos, Jesus é a solução. E que não é um conto de fadas, nem conto de carochinha, mas é verdade. Né? A gente não vive de astrologia, mas a gente vive de certeza daquilo que a gente está vendo, né? Então, o fato de a gente estar vendo a Larissa aqui, né, vendo sua mãe aqui, é sinal de que Deus ainda opera milagres. Então, Amém. Creia. E qual que é a tua palavra, Larissa, para o pessoal que está nos ouvindo aí agora? Eu tenho tantas palavras, mas assim, eu dei inclusive essa mensagem ali no culto, né? Mas existe um tesouro na dor. Né? E eu sempre acreditei, existe um tesouro. E o que é esse tesouro? Esse tesouro é quando você consegue passar pela luta e você consegue chegar aonde você deveria. Né? Então, muita gente desiste do tesouro antes de chegar nele. Eu não desisti dele, por isso eu estou aqui hoje. Para honra e glória do Senhor, Deus me escolheu para poder falar que Ele opera milagre, que Ele concretiza milagre. Eu tenho 1 milhão de milagres para contar. E eu desejo que você, que também tem a sua luta, você creia que é simples, é só um toquezinho de fé, pequenininho, e você também consegue alcançar esse tesouro. Esse tesouro é a vitória, esse tesouro é você conseguir chegar num nível onde você fala assim, olha, Jesus, Ele me fez vencer e eu venci. Eu não sou um coitadinho, eu não sou nada, mas eu sou um vencedor. E hoje eu posso testemunhar. Amém? Amém. E agradecer, né, a todos que ajudaram na oração. Foram muitas pessoas que nos ajudaram a ficar forte e vencer. Graças a Deus. Muito obrigada. Que Deus abençoe. Amém. Então, nesse momento, pessoal, nós vamos estar fazendo também uma oração, né, terminando aqui esses momentos desse programa da ADN Web. Nós vamos estar orando por você. Você também que crê que Deus pode fazer na sua vida. Amém. Nós vamos estar orando aqui. E eu sei que nós não podemos estar onde você está, mas o nosso Deus pode, porque Ele é onisciente, onipotente, onipresente. Mesmo que você esteja em um leito também, na UTI, na CTI, na Santa Casa, na sua casa, aonde você estiver, nós vamos estar fazendo uma oração agora e cremos que em nome de Jesus você também terá o seu testemunho para contar, para que vidas também sejam edificadas. Jesus.
Senhor, meu Deus e meu Pai, na Tua presença nós nos colocamos neste momento, ó Deus. Primeiramente, Senhor, nós agradecemos pela vida, Senhor, da Larissa, Senhor, que recebeu esse grande milagre. Senhor, nós cremos, Senhor, no Teu mover, no Teu agir, Senhor. E eu acredito, Senhor, que tudo que aconteceu foi para que o Teu nome fosse glorificado. E nesse momento nós estamos glorificando o Teu nome, engrandecendo o Teu nome, Senhor, por essa grande vitória. Senhor, também pela irmã Leonice, Senhor, que esteve com ela todos esses momentos, Senhor. Continua também abençoando, estendendo as Tuas mãos a cada dia. Senhor, que elas possam continuar sendo canais de bênção, Senhor, por onde passar, Senhor, que o Teu nome seja levado, exaltado e glorificado. Senhor, eu quero neste momento também clamar por aqueles que estão enfermos, Senhor, nesta hora. Senhor, Tu és o médico dos médicos, Senhor, por excelência. Senhor, ainda que os médicos tenham dito não, mas a última palavra vem do Senhor. Ainda que os médicos dizem, Senhor, que não tem jeito, mas eu sei que Tu é o dono da vida, é o Senhor que nos forma, Senhor, desde o ventre da nossa mãe. Tu conhece a vida de cada um. Em nome de Jesus, Senhor, que Tu possa entrar agora nos leitos de hospitais, entrar nas casas, Senhor, com essas vidas que estão te clamando nesse momento, em nome de Jesus, que haja uma unção de cura, Senhor, sobre essas vidas, porque através do Teu nome, Senhor, eu sei que a cura acontece, porque o Senhor levou sobre si todas as nossas enfermidades e por isso fomos sarados. Em nome de Jesus, Senhor, eu declaro uma unção de cura, de bênção e de vitória, Senhor, sobre essas vidas, também em outras áreas, Senhor, que possam estar precisando nesse momento. Tu és advogado dos advogados, Tu és justo juiz, Senhor. Tu és o Deus por excelência e nós declaramos toda a sorte de bênção sobre as vidas em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos vocês aí que tiraram esse tempo aí para nos ouvir. Que Deus venha abençoar grandemente a vida de vocês, agradecendo aqui as nossas convidadas. E com certeza retornarão, né, um outro dia aqui para estarmos falando mais um pouquinho sobre os milagres. Deus abençoe. Amém.